Oi, vendedora! Oi, gestora, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo no meu canal do YouTube. Primeiro quero te agradecer e depois te contar que esse assunto todo mundo quer saber. Esse assunto é muito legal que a gente vai falar hoje sobre fechamento de vendas e contorno de objeção. Para a gente falar desse assunto, antes eu quero te dar um toque. Se você ainda não se inscreveu no canal e se você ainda não clicou no sininho, faz isso agora. Você vai receber os conteúdos antes que muita gente vai poder já aplicar hoje mesmo no seu dia a dia, tá bom? Gente, vamos lá. O que eu preparei então pra gente bater um papo nesse vídeo foi o seguinte, tá? Como que a gente não pode fechar uma venda, o que a gente não pode fazer, tá? E como que a gente faz para contornar as objeções dos nossos clientes, legal? Vamos lá. Gente, mais de 90% dos vendedores, das equipes de vendas e das vendedoras que a gente trabalha junto, que a gente treina e acompanha, elas respondem assim para nós, quando a gente faz a pergunta para elas: como que normalmente você faz para fechar uma venda? Aí elas falam assim para nós: eu pergunto pro cliente, e aí, vamos fechar? Gente, mais de 90% das vendedoras que a gente conhece, elas perguntam isso pro cliente. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque, gente, perguntar e aí vamos fechar tem alguns problemas envolvidos nessa frase. Primeiro problema, todo vendedor despreparado te pergunta isso quando ele quer finalizar uma venda com você. Pode reparar, quando você é cliente, quando você pega um vendedor que fala para você assim, e aí, vamos fechar? O que você fala para ele normalmente? Não, peraí, é melhor eu vou pensar mais um pouquinho, eu vou ter que falar com meu marido. Quer dizer, você já tem na ponta da língua uma negativa para dar para ele. Segundo erro de fazer essa pergunta, e aí, vamos fechar? Você não demonstra que você tem controle da situação. Porque a gente sempre indica que você faça no fechamento perguntas fechadas, que ele te dê uma resposta sim ou não. Direto, você está fechando o negócio, você tem que ser direto. E quando a gente faz, esse é o segundo erro, então não usa a pergunta correta. E quando a gente fala para ele, e aí vamos fechar, a gente mostra um despreparo, gente. E que a partir daí, qualquer tipo de objeção que você for tratar, ele sabe que vai ser muito tranquilo para ele aquela negociação e ele vai te apertar em relação a desconto e aí vai ficar difícil para você fazer a venda, no caso. Então, o que eu quero que vocês entendam depois desse vídeo é que se você ainda pergunta para o teu cliente, se você dá aquela risadinha, bate no ombro dele e fala, e aí, vamos fechar o negócio? Não faz mais isso. Eu vou te contar duas formas muito simples de você fazer o fechamento de uma maneira muito mais estruturada e organizada em cima de uma ferramenta e de uma técnica que já foi testada e que dá certo. É o que eu quero contar pra vocês, tá? Esqueçam então, e aí vamos fechar, isso tá fora de cogitação, tá? Para nós que somos vendedoras profissionais de alta performance. Nós não somos vendedoras comuns, pessoas que trabalham com vendas do jeito que acha que tem que ser. Não, a gente aqui tem método e tem passo a passo e processo a ser seguido, tá bom? Vamos lá. Bia, então você me conta, por favor, o que eu tenho que falar na hora do fechamento para fechar o meu negócio? Simples, gente. Eu vou passar duas técnicas para vocês, que são as técnicas que a gente mais utiliza aqui na nossa empresa e que mais dá certo. Primeira técnica, nós chamamos de técnica da alternativa ou técnica do ou. O que significa isso? Sempre que você for fechar um negócio, você deve utilizar uma pergunta que contenha duas opções. Só isso. Eu vou te dar um exemplo. Joana, depois de tudo que a gente conversou, de tudo que eu te mostrei, que de fato você precisa, você prefere o primeiro ou o segundo andar? Ou, Joana, para você vai ficar melhor fazer no boleto ou no cartão de crédito? Sempre uma ou outra opção. Por que isso, gente? Porque se você direciona o teu cliente para algumas das opções, o que ele te responder, ele vai ter fechado contigo. Se ele fala assim, não, eu prefiro o primeiro andar. Poxa, fechou, comprou. Para mim é melhor no cartão de crédito. Comprou, independente.
Então entendam, o que a gente tem que fazer é com que o nosso cliente feche a venda. Isso é um trabalho nosso enquanto vendedora, tá? Que ele feche a venda da melhor maneira para ele. Então nós temos que dar essa opção para ele. Isso tem que estar claro. O que ele vai fazer depois de tudo que vocês já fizeram juntos. Primeira técnica, então, técnica da alternativa. Sempre dê 2 alternativas. Difícil você errar. Vai ser bem difícil. Essa técnica cabe em todos os cenários, em todos os segmentos que a gente atende, desde segmento de varejo como no segmento de vendas consultivas. Então, vai nessa que é sucesso, tá bom? Mas vamos lá, vou te dar agora a segunda ferramenta, a segunda técnica de fechamento, que é técnica da concordância, que a gente chama, tá? O que significa isso? Como que eu faço essa técnica? Técnica da concordância nada mais é do que você ter a concordância do cliente em alguma situação. Tem algumas pessoas que falam assim pra mim: nossa, Bia, mas eu chegar e perguntar assim pra ele, você prefere no cartão ou no boleto? Eu acho que é tão agressivo. As pessoas acham que é agressivo. E na verdade não é, gente, porque esse é o teu trabalho. É o teu trabalho direcionar o fechamento da venda. Mas tem algumas pessoas que acham. Às vezes a pessoa tem um perfil um pouco mais afável e de fato ela acredita nisso. Então, para ela que acha que é agressiva a técnica da alternativa, tem a técnica da concordância. O que é isso? É você pegar a concordância do teu cliente sem necessariamente você falar de fechamento. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu pergunto assim pro meu cliente: João, eu te mostrei o apartamento 126. Você ficou satisfeito com esse apartamento? Eu falo: nossa, Bia, fiquei, apartamento show de bola, gostei e tal. Perfeito, João. Você pode me passar então os seus dados para eu já dar andamento aqui na compra do imóvel? Eu tô fazendo um fechamento com ele. Ele já concordou comigo que o apartamento 126 é o que ele gostou. E aí eu peço para ele os dados. Quer dizer, sem ser agressiva. Então assim, você pode me passar os teus dados para eu dar seguimento aqui no nosso processo de contratação? Essa técnica dá muito certo, gente, porque ela é uma técnica que não é invasiva, não é agressiva, muito pelo contrário, você tá num bate-papo com o teu cliente ali. João, você pode me passar o CNPJ da empresa, então, pra gente já dar andamento no nosso processo de contratação? Olha que simples, gente. E vocês conseguem perceber a diferença que tem entre você falar e aí vamos fechar, do que você falar ou a técnica de alternativa ou a técnica da concordância? Dá muita diferença, gente. Muita diferença mesmo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o que não devemos fazer e o que devemos colocar em prática agora. E eu quero deixar uma tarefinha com vocês para vocês testarem e testarem muito essas 2 técnicas, que eu quero que vocês me contem depois o que melhorou o fechamento de vocês e o que a venda de vocês progrediu, beleza? Só que nem tudo são flores, né? Nem todas. Às vezes que a gente vai pedir, por exemplo, ai, me passa por favor o número do teu CNPJ para eu dar andamento aqui no nosso processo de contratação. O cliente vai falar, ok, 25, 29, não, difícil. Então, o que normalmente vai acontecer? Você vai receber uma objeção, é o que a gente diz. O que é uma objeção? É uma negativa por parte do cliente. E aí, nós, como vendedoras profissionais, nós temos um trabalho de contornar essa objeção, ou seja, entender o que tem por trás dessa negativa, entender se essa negativa é verdadeira, saber se isso que ele está me falando realmente é verdade ou se é uma desculpinha e ele está me enrolando. Esse é o nosso trabalho. Então vamos lá, na maioria das vezes, isso é muito natural, você vai fazer o fechamento, você vai fazer ou o fechamento por alternativa ou a técnica da concordância e o teu cliente vai te dar uma objeção. E aí, gente, eu quero organizar com vocês uma regra muito simples, que eu quero que vocês testem a partir de agora, que eu chamo de as 3 regras do contorno de objeção. Então eu quero ensinar 3 regrinhas básicas para vocês tratarem as objeções que vocês recebem a partir de hoje. E testem isso, eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar. Primeira regra.
fez o fechamento, partiu para o fechamento, o cliente retornou com uma objeção, com uma negativa. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer em relação a essa objeção? Primeira regra, nunca confronte a objeção. Sempre utilize a palavra compreendo. Primeira regra. Imagina o seguinte, eu vou trazer isso em forma de exemplo para ficar muito mais fácil o entendimento. João, me passa por favor então o teu CNPJ para eu dar andamento aqui no nosso processo de contratação. E ele fala assim para mim, Bia, não posso te passar agora meu CNPJ porque eu preciso falar com a minha esposa. Ela vai decidir isso comigo. O que ele fez? Me deu uma objeção. Não vou te passar o CNPJ agora. Legal. Primeira regra, eu compreendo. João, eu compreendo que você tenha que falar com a tua esposa. Pronto. Por que isso, gente? Eu quero explicar para vocês o porquê. Porque quando alguém te dá uma negativa, automaticamente o cliente já está esperando que você venha ao encontro dele, dê na fuça dele, como a gente chama. Quando você fala eu compreendo, você abraça a opinião do teu cliente. Você mostra para ele que o que ele está te falando importa para você. Você está ouvindo ele. Para ele isso é muito importante. A hora que você abraça essa objeção e você diz, eu compreendo o que você está sentindo, João, ou o que você precisa fazer, o que você precisa conversar com a tua esposa, pronto, ele já se desarmou. Agora vocês não vão mais lutar frente a frente, muito pelo contrário, vocês vão se ajudar para chegar num consenso. Então essa sempre é a primeira regra, eu compreendo que você precise fazer isso. Sempre compreendo. Segunda regra, depois que você diz que compreende, você precisa fazer o isolamento da objeção. Eu vou contar para vocês o que é isso. Você tem que isolar a objeção. Isolar a objeção significa que você vai fazer essa pergunta para ele. João, além de você ter que conversar com a tua esposa, tem algo a mais que te impeça de fechar o negócio comigo? Você tem que usar essa pergunta. Tem algo a mais que te impeça de fechar esse negócio comigo? Por quê, gente? Porque ele precisa confirmar para você que essa é o único problema que está impedindo ele de comprar com você. Você precisa ter essa certeza. Então você precisa perguntar. Eu compreendo que você precise falar com a tua esposa, mas João, além disso, tem mais alguma coisa que impeça você de fechar comigo? Ele vai falar para você, não, Bia, realmente não, só isso. Eu preciso falar com ela. Se ele te falar não, significa que essa informação que ele te deu é verdadeira. Realmente isso é importante para ele. Falar com a esposa é importante. Se ele falar assim para você, Bia, tem também a questão financeira, né? Eu tenho que fazer umas contas no meu financeiro, entender se é o momento agora. Ou seja, aí é o pulo do gato. Ele te disse que além de ter que conversar com a esposa, tem o financeiro. O que você tem que entender disso? Sempre quando ele te der uma outra negativa, você tem que esquecer aquela primeira. Esquece, o problema não é a esposa, não é isso que você vai tratar com ele. E aí lembra, toda vez que ele te responder essa pergunta do além disso, tem mais alguma coisa, você deve perguntar de novo. Então imagina que ele fale assim pra mim, não, Bia, eu tenho também a parte financeira, porque eu preciso ver melhor em relação ao investimento e tal. Poxa, João, compreendo que você precise realmente ver a tua parte financeira. Mas, mais uma coisa, além disso, tem mais alguma outra coisa? Aí ele vai falar assim pra mim, não, é só isso. Gente, vocês têm que entender que a última resposta dele é a objeção que você vai tratar. Então esquece a esposa. Ele já te contou que tem um problema maior, que é o financeiro. E aí é isso que você vai tratar. Sempre que você fizer a pergunta, além disso, tem mais alguma coisa? Você sempre vai tratar a última resposta dele, ok? Se ele te deu só uma resposta, obviamente aquela resposta é a que deve ser tratada, tá bom? Terceira regra, falamos da primeira, eu compreendo. Segunda, isole a objeção. E a terceira regra, nunca afirme e use perguntas para fazer o teu cliente repensar. Então, qual é o que a gente tem que seguir? Primeiro, você abraça, você diz eu compreendo, depois você questiona se tem mais alguma situação fora aquela e depois você pergunta para ele.
em cima do problema, do último problema que ele te respondeu. Imagina só, a questão do João, que eu tô comentando com vocês. Ele disse pra mim que queria falar com a esposa, eu perguntei se além disso tinha mais alguma coisa. Ele disse que sim, que era a parte financeira, que ele precisava ver melhor. E aí eu digo pra ele, compreendo, João, além disso, tem mais alguma coisa que te impeça de fechar o negócio? Ele vai falar, não, Bia, só isso mesmo, preciso analisar meu financeiro. Poxa, bacana, João. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem olhado para as vendas que você não tem feito por falta de vendedor qualificado? Você tem conseguido entender qual é a tua taxa de rejeição e quanto isso tem refletido no teu funil? O que eu tô fazendo, gente? Eu tô perguntando para ele, eu tô fazendo ele repensar a respeito de uma negativa que ele me deu, que é o financeiro. Eu preciso repensar meu financeiro. Eu falei assim para ele, você não tem que repensar o financeiro porque você tem que investir, você precisa disso, precisa daquilo. Não, muito pelo contrário. João, você já parou para pensar o quanto a tua taxa de rejeição hoje tem influenciado na sua não venda? Você já conseguiu olhar para o teu funil reverso e entender o quanto você tem deixado de ganhar por falta de vendedores qualificados? Aí ele vai te falar, nossa, não, nunca. Ou então, já olhei e tal. E você vai batendo esse papo no contorno de objeção em cima de perguntas. Você tem que fazer esse cliente repensar. Qual é a tua função quando a gente fala de contorno de objeção? É você fazer o teu cliente repensar em relação àquela negativa que ele te deu. Esse é o teu trabalho. Poxa, Bia, mas eu vou conseguir sair de todas essas... eu vou conseguir fechar as vendas só contornando as objeções? Esse é um passo, gente. Nem sempre a pessoa, por exemplo, que está contigo, ela tem a possibilidade de decidir. Imagina que o João fale assim pra mim, não, Bia, eu só preciso falar com a minha esposa. A minha esposa é o financeiro da empresa, eu não faço nada sem antes conversar com ela, a gente entender o nosso fluxo de caixa. Você vai fazer ele repensar, você vai perguntar, você conhecendo a tua esposa, você acredita que ela vai entender isso como um investimento interessante na visão dela? O que você acha? Você vai usar isso. Só que ele pode muito bem falar pra você, olha, Bia, eu não faço nada sem antes conversar com ela. E aí, gente, quando a gente não fecha um negócio depois de contornar uma objeção, é aí que eu quero que vocês prestem atenção. E que tem muita vendedora que erra nesse momento. Faz o trabalho certinho. Na hora que ele fala, então eu vou ter que conversar com a minha esposa e eu volto a te ligar. A vendedora fala, então tá bom, então eu te espero. Gente, isso é um dos maiores erros que o vendedor ou a vendedora pode cometer. Quem controla o processo é você, vendedora, não o cliente. Se ele te falar assim, eu vou pensar melhor e eu te ligo amanhã, ou eu volto a te procurar, não aceite isso. Sempre que você termina uma reunião de vendas, se você não fecha um negócio ou se você não perde o negócio, você tem que sair com compromisso de lá. A gente sempre fala isso. Você é responsável por marcar um compromisso com o teu cliente. Bia, mas como assim eu vou marcar um compromisso com ele? Ele vai falar assim, olha, Bia, eu preciso falar com a minha esposa, tal. Perfeito, João, entendo realmente que você tem a falar com ela, tá? Tranquilo. Olha só, hoje é terça-feira. Te ligo amanhã, quarta-feira, a partir das 16h30. Tudo bem? Não, Bia, mas eu não vou, em um dia não vai ser o suficiente para eu conversar com ela. Perfeito, João, quinta-feira de manhã é o suficiente para você? Não, vamos fazer o seguinte, me liga na sexta, porque aí eu vou ter tido quarta e quinta, a gente vai ter amadurecido essa ideia. Legal, João, te ligo na sexta-feira, então, às 9h15 da manhã, tudo bem? É responsabilidade sua marcar o retorno com esse cliente. Gente, isso é um erro que acontece assim, absurdamente mesmo. Vendedora aceita o cliente não fechar e aceita ele sair dessa reunião sem saber se vai voltar a falar, se não vai, se vai fechar, se não vai. Agora, não a gente que trabalha com vendas de forma profissional. Não a gente. Então, fez o fechamento, fez as perguntas técnicas ou
ou a técnica da concordância, recebeu uma objeção. Se você não recebeu objeção, gente, só um adendo aqui, você fechou a venda. Então, pelo amor de Deus, não precisa falar mais nada, não precisa ficar naquela... tem vendedora que não para de tagarelar depois que fecha a venda. Você corre o risco de perder a venda. Se você pediu o CNPJ, ele tá te passando o número do CNPJ, fechou a venda. Vai fazer toda a parte burocrática, trâmite de contrato e tudo mais. Esquece, tá? E aí, vamos supor que ele te deu uma objeção. Aí você tem essa regrinha das as 3 regras para contornar a objeção. Primeiro, você abraça e diz compreendo. Depois, você isola a objeção e faz a pergunta do além disso, tem mais alguma coisa. E depois você usa a pergunta para fazer ele entender o que ele disse, até fazer ele repensar sobre a posição dele. Ok? Se mesmo assim você não conseguir fechar o negócio, você deve sair com o compromisso dessa reunião. Isso é responsabilidade sua. Tô te olhando aqui, ó. Sua. Responsabilidade sua de sair com o compromisso dessa reunião. E aí, obviamente, depois que você agendar um horário e agendar um dia, você deve cumprir, né? Não tenho nem que falar sobre isso. Você deve cumprir exatamente o combinado. E a tua ligação, ou então, se você for encontrar com essa pessoa pessoalmente lá para fechar o negócio, gente, não tem que fazer mais nada a não ser, João, como nós combinamos, eu tô aqui pra gente finalizar o nosso contrato. Pra gente finalizar todo o processo que a gente vem tendo até agora. Ai, Bia, mas não, aí você vai entender se ele vai ter mais alguma objeção ou não. Mas, gente, nesse retorno, vocês não tem que ficar falando. Muito pelo contrário, direto ao ponto. Então, o combinado foi, eu te ligo na sexta-feira, às 9h15, pra gente fechar o negócio. É exatamente isso que você vai fazer, você vai ligar pra fechar o negócio. Ok? Então, se vocês já seguirem essas ferramentas simples que eu passei e que são básicas, o que eu quero dizer pra vocês se vocês não usam isso ainda, vocês precisam começar a usar isso agora. Agora, desliga esse vídeo, faz a anotação, já leva pra prática. Por quê, gente? Porque é isso que vai te dar a tranquilidade de você fechar uma venda sem ser agressivo, sem ter medo e conseguir contornar as objeções que o teu cliente eventualmente te dá. Não tem como a gente fugir disso. Até porque quando tem uma objeção, significa que tem uma vontade de comprar, porque se não tivesse vontade de comprar, nenhuma objeção teria, ok? Gente, eu espero ter ajudado vocês, eu quero que vocês levem essas ferramentas e essas técnicas para a prática, porque isso, depois que eu comecei a treinar, mudou completamente a minha relação com a finalização da venda. Porque é óbvio, a gente fica, ai meu Deus, que horas que eu tenho que fechar, e eu não sei fechar, e o que eu pergunto. Não tem que inventar a roda, é só fazer isso. Garanto pra vocês que vai ficar muito, muito mais fácil. Espero ter ajudado vocês. Beijo, testem isso, me escrevam, espero que vocês me deem esse feedback positivo de que deu certo com vocês também. Fiquem com Deus!